Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos fazer uma análise simbólica do clipe Bergen, da Rosalía, do último álbum dela chamado Lux. Para você que não tá entendendo nada, aqui no canal já fiz outras 3 análises simbólicas, mas todas de artistas do rap do Brasil. Acho que uma foi do Matuê, outra do Veig, outra do BK. E o pessoal sempre curte muito, então decidi dessa vez fazer da Rosalía, primeira vez fazendo um artista internacional, e resolvi fazer porque eu comecei a ouvir muito esse álbum da Rosalía. Achei o trabalho dela realmente muito complexo, muito denso, cheio de muitos significados, dá para explorar muita coisa, então decidi fazer. Já de antemão aviso, né, uma análise simbólica, ela não é a verdade exata sobre aquilo ali. Quando o artista, inclusive, ele produz arte, ele cria um imaginário pra gente, onde a gente pode trabalhar ali, interpretar, reinterpretar, pensar possibilidades. Não é uma coisa fechada, isso aqui não é matemática, isso aqui não é filosofia, né? A gente está dando uma visão sobre aquilo ali e, claro, tantas outras são aceitáveis. Essa é a minha, com as minhas referências. E tem muito em comum, assim, me identifico muito, porque morei um bom tempo na Espanha. A Rosalía é uma artista de Barcelona, a cidade onde eu morei, e também a Rosalía se inspirou muito na temática mística católica, e eu sou católico para poder fazer esse álbum. Então, mais pontos de convergência, além dos que naturalmente já teriam. E tem um parceiro meu, o Léo, que já ficou com a Rosalía. Ele não gosta que eu fale isso, mas é a realidade. Barcelona 2015, enfim. E a gente vai fazer aqui essa análise. Eu dividi em 4 momentos, tá? Essa análise. Então eu vou deixar correr, vou parar, vou falar sobre aquilo. E vou fazer isso por 4 vezes. Me acompanha, vamos nessa. E eu vou dar play. Essa é a entrada, né? A chegada. Então, o que aconteceu aqui? Rosalía, ela escolheu nesse clipe ela mesma interpretar provavelmente a si própria, né? Que às vezes o artista escolhe um ator, faça, né? Enfim, no caso é ela mesma. Então, a Rosalía chega numa casa, chega de manhã, mas com roupa de noturna, ou seja, parece que ela estava numa boate, provavelmente numa casa noturna, o que é uma grande hipótese, porque o nome da música é Bergen, que é uma das maiores casas noturnas do mundo, que fica em Berlim, na Alemanha, que é quase que um templo, né, da música mundial. Nesse nível, assim, né, um nível de templo mesmo, porque as pessoas têm um dress code, um código de roupa para poder entrar. Nem todos podem entrar, o cara fica lá na porta, né, tirando ou não. Eu já fui, não cheguei aí na casa, mas fui na fila lá em Berlim, dessa casa noturna. E inclusive esse nome, né, Bergen, é uma junção de 2 bairros, ela fica realmente no meio desses 2 bairros. Eu acho que é Friedrichstraße e o outro eu não lembro qual é, mas fica ali no meio, ali entre os 2. E ela chega nessa casa, você percebe que já aparece uma estátua já, eu só não sei se era de Jesus ou de Nossa Senhora. E por isso você já sabe que é uma temática católica, né? Para quem não lembra, quem não sabe, o cristianismo, né? Ele tem a Igreja Católica, primeiro a Igreja Católica, depois há uma divisão com a Ortodoxa, e depois há uma divisão, o protesto, né? Que se cria os protestantes, que são os evangélicos, mas que não usam imagens, né? Então, se a gente já vê uma imagem, a gente já provavelmente tem a certeza que está falando de uma temática católica ali. Tá em silêncio, na hora que ela abre a janela e deixa a luz entrar, a orquestra aparece e começa a tocar, uma opção fodarástica do diretor, de quem é que fez isso, o roteiro, enfim. Por quê? Porque ela age como se a orquestra não tivesse dela, ela não interage com a orquestra, o que dá a entender pra gente que aquela orquestra inteira tá na cabeça dela. Na hora que a luz entra, começa a música, né? Na hora que a luz chega, a música começa a acontecer, e uma música agitada, né? Não é uma música clássica tranquila, é uma música agitada, que também a gente já vê que há uma confusão na cabeça, né? Não tem nem como, né? Você chegou da noitada de manhã, a tua cabeça tá confusa, né?
E aí tem alguns takes ali que a gente viu que são importantes, né? Tem um take que mostra o sapato que ela está usando, que é um salto. Ela estava de fato uma noitada, está usando um salto alto, mas é com um crucifixo, né? Então, mais um indício aí dessa temática católica, também de alguma maneira mostrando que ela está entre esses dois mundos, né? Que vai ser a grande temática de todo o álbum e desse clipe também. Né? Ao mesmo tempo que ela está com um sapato alto, está saindo, está para noitada, mas ela está levando Cristo, né? Então, pô, e aí? Né? Qual é o mundo que eu vou? É uma grande dúvida, é uma grande confusão, e é isso que a gente vai ver. Né? Outro take fundamental que também é a grande, faz parte da grande temática desse clipe. Mostra-se um objeto que é um formato de coração, uma joia, né, que é o coração, e ela fica olhando para aquilo ali. Né? A gente vai ver o desenrolar desse coração. E é interessante, né, porque é um coração, mas é uma joia ao mesmo tempo. Né? Geralmente a joia é algo muito exterior, né? E o coração é algo interior que poucas pessoas veem. Então você já tem uma junção ali nesse objeto. E depois ela pega o café, né? O açúcar, na verdade, toma, que a gente vai ver isso de novo lá no final do clipe. Beleza? Primeira parte mais ou menos essa. E vamos dar sequência, vamos para a segunda, que é uma das mais densas, tá? Então atenção a todos os detalhes que a gente vai... Alguns eu vou esquecer, mas enfim, os que eu esquecer, vocês por favor me lembrem. Vamos nessa. Vai. Segunda parte, né? Aqui de fato começou a cantoria, né? E aí o coral tá cantando em alemão, tá? Tá cantando em alemão e ela também tá cantando em alemão. Muito foda isso, né? O alemão ele é uma língua muito marcada nesse estilo de música, né? Se você pegar os grandes compositores, né? A Alemanha produziu, a Alemanha ali, o ambiente da Alemanha, a Áustria, né? Produziram os grandes nomes, né? Beethoven, Mozart, todos esses vieram da Alemanha. Então a Alemanha com a música é clássica, né? Mas não é exatamente clássica, mas enfim, esse tipo de música, né? Ele tem muito a ver com a Alemanha. Então o fato dela estar cantando em alemão também tem essa relação direta. E aí você vê que ela tá cantando, primeiro de tudo, né, ela tá passando roupa, né? O que, porra, pro movimento de repente feminista ia ser uma loucura, né? Pô, uma grande diva passando roupa. Isso de fato é um símbolo que a gente não vê há muito tempo na cultura pop. Né? Um símbolo da mulher passando roupa é algo que de fato não acontece há um bom tempo. Né? Se tornou politicamente incorreto que isso acontecesse, então é interessante a Rosalía colocar ali, mostrando o dia a dia de qualquer ser humano, né? Porque não é mulher só que passa roupa. Mulher passa roupa, homem passa roupa, todo mundo passa roupa. Inclusive, assim que meu filho tiver a idade permitida, ele vai passar roupa, né? Vou botar ele para passar as roupas, é claro. Né? Então, ela tá ali passando roupa reflexiva, a orquestra começa, ela canta. E aí tem um momento também que ela já ajoelhada, né, limpando as vestes, ou seja, o que eu consigo perceber disso, né, ela tá, depois que ela saiu, foi para a noitada, essas vestes voltaram sujas e agora ela tá ali de joelhos suplicando para poder limpar essa veste, né, a veste de alguma maneira representando a própria alma dela, né, a alma foi suja e agora ela tá de joelhos suplicando para que essa alma seja limpa. Tá? Tem outros detalhes aqui, tem um detalhe principalmente que tem um take também que mostra a cama dela e em cima da cama tem um quadrinho, né? Um quadrinho. Esse quadrinho ele está marcado com um símbolo fundamental católico e universal que é o Sagrado Coração de Jesus. Ele vai aparecer de novo lá na frente, aí eu falo um pouco melhor sobre ele, mas vou dar play, vamos para a terceira parte que de fato é a mais densa na minha opinião e inclusive vou deixar aí quase 1 minuto de vídeo rolando. Muita atenção porque vão ser muitas coisas, tá bom? Vamos nessa.
Meu irmão, aconteceu muita coisa aqui, tá? Primeiro ela sai de casa, né? Ela vai em busca de consertar o coração. Ela vai em busca de consertar o coração, de avaliar o coração, ou de entender o próprio coração, saber o quanto que ele pesa, o quanto que ele vale. E para isso ela vai em dois especialistas, né? Ela vai no médico, e aí ela tá cheia de eletrodos ali, vendo se o coração dela tá bom, se o coração dela continua pulsando, se ele tá vivo. E ao mesmo tempo ela vai num outro especialista, né? Um especialista da joia ali, um ourives talvez, onde ele vai avaliar ali aquela peça, aquela joia, mas que no fundo está simbolizando que ele está avaliando o coração dela, né? E no final ele meio que devolve para ela como se esse coração já não valesse nada. Vocês perceberam que foi isso que aconteceu? Ela dá ali para ele avaliar, ela abaixa com um semblante triste, e no final ele devolve para ela, tipo assim, olha, o teu coração não vale nada. É basicamente isso que está sendo dito, né? Mais uma vez ela mostrando muito o dia a dia, a vida real, ela no ônibus, né? E a cabeça dela continua, né? Porque a orquestra acompanha ela, inclusive no ônibus. Então, mesmo no ônibus, passando roupa, onde quer que seja, a cabeça dela tá, né, naquela orquestra tocando na nossa cabeça, uma orquestra de pensamentos, de ideias, de sentimentos, de emoções, né? E por aí vai. Ela volta, né, para casa, e aí quando ela chega em casa já dá uma impressão que ela está entrando num templo, pode perceber isso, né, como se fosse um culto que estivesse acontecendo ali. E perceba, o culto religioso e dentro de um templo religioso parece muito com o templo de uma casa noturna e o culto que acontece ali dentro, né? Há muitas semelhanças, há muitos paralelos entre os dois. De fato, quando tem um palco, você está cultuando alguma coisa que está no palco. Toda vez que tem um palco, você está cultuando, né? Dependendo do seu estado de espírito, geralmente você vai estar cultuando alguma coisa. Seja cultuando a Deus ou cultuando a um próprio artista, né? Então isso acontece nas casas noturnas e acontece dentro das igrejas Deus, né? Às vezes, inclusive, cultuam artistas dentro da igreja também, isso acontece, né? Mas enfim, ela chega, todo mundo já está lotado ali, e você percebe que na hora que ela chega, essa orquestra que antes parecia não interagir com ela, ali já está interagindo, porque ela entra meio que se espremendo, né? Ela entra ali naquele templo que está todo mundo olhando para cima, pode perceber que tá todo mundo meio que olhando pro palco, né? E aí, cara, tem para mim o take mais bonito desse clipe, que é o take que ela tá de novo ajoelhada na banheira, né? De novo ali, né, lavando sua alma, buscando a sua redenção. Porém, a orquestra não está mais ali. A orquestra não está mais ali. A cabeça dela foi esvaziada. Por que a cabeça dela foi esvaziada? Porque se você olhar bem esse take, a janela é uma cruz, né? A janela, ela está diante da cruz. Na janela tem uma cruz de Cristo e ela está ajoelhada diante dessa cruz, lavando a sua alma, pedindo a sua salvação. E quando a luz de Cristo invade a Rosalia, toda o barulheira que está ao redor para, né? As pessoas já não estão ali, a orquestra não está mais ali, então esse take para mim é um take fundamental, tá? E aí vamos para a quarta e última parte, ela voltando para casa, ela percebe dessa vez que a porta está aberta, né? Quando ela chegou, ela trancou a porta, né? Primeiro take do clipe é a porta sendo destrancada e ela entrando. Agora, quando ela volta, depois que ela foi pesar o coração dela, ela chega e a porta está aberta. Será que alguém entrou? O que aconteceu? Será que invadiram a vida privada dela? Não sabemos, vamos descobrir agora e entender o que foi dito aqui. Play.
Absolute Cinema. Direção Nicolás Mendes, produzido no Canadá. Cara, sensacional. Claro que não é uma música pop, né? Não é uma música que vai pegar, não é um clipe que também vai pegar, mas é tão rico em simbolismo que vale a pena. Mas vamos lá, para a gente não se perder aqui, vamos tentar reconstruir o que a gente acabou de ver, né? Então ela chegou, a porta estava aberta. Quando ela entra, você percebe que a roupa dela já muda. Então me lembra muito, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, né? Que vê aquele buraquinho, entra no buraco e existe um universo totalmente novo ali dentro. Então ela entra de novo em casa e quando a gente vê, né, ela chegando através do espelho, ela já está com uma outra roupa, e aqui é uma referência para mim muito clara à Branca de Neve, né? Ela chega vestida como uma Branca de Neve moderna, e lembre-se, né, a Branca de Neve, ela foge para a floresta porque a bruxa, né, a rainha má lá, tá querendo caçar o quê? O coração dela, né? Foi isso que a bruxa mandou, né? A rainha mandou o caçador fazer o quê? Buscar o coração da Branca de Neve, é isso que ele queria. Então, quando ela entra lá, dá essa noção de que ela está fugindo de que alguém roube o coração dela. E aí faz muito sentido, porque a gente acabou de ver ela ainda na rua, medir o coração, ver se o coração vale alguma coisa, avaliar o coração dela. É um drama que o coração da Rosalía está vivendo, né? E aí ela chega nessa floresta encantada, você vê que as paredes já emulam essa floresta encantada, é uma cena muito parecida com a da Branca de Neve, é uma referência para mim muito clara. E a banda já desaparece e dá lugar a seres que interagem com ela, né? Não são homens que interagem com ela, são feras, são bichos que interagem com ela, mas que de alguma maneira, nesse ambiente frio, né, que ela está, traz algum consolo, traz alguma paz momentânea. Até que aparece como é que é o nome desse bicho aqui? É um veado? Não sei. Acho que é um veado. É o Bambi. O Bambi é um veado? Enfim, o Bambi, o sangue aparece, né? Parece que de alguma maneira, aqui nesse momento, parece que era um grande sonho, né? Parece que ela voltou para casa e tudo isso aqui já estou na temática do sonho, porque já ficou surrealista. E aí, aquele sangue, né, descendo, parece que tudo que estava muito tranquilo vira de cabeça para baixo, e aí a gente começa a ter, sim, uma quase certeza que se trata de um sonho, porque já começa uma movimentação entre os bichos e a orquestra e já mostra ela dormindo. Então, de fato, aquela volta ali, aquele drama que ela estava vivendo, foi tudo um grande sonho. Ela não consegue dormir direito, né, perturbada com essas coisas da cabeça dela, essas feras, esses bichos, né, essa barulheira da cabeça dela, esse drama da cabeça dela não deixa ela dormir. Mais uma vez a gente olha do lado da cama, dá uma ênfase muito grande à joia do coração dela que está ali do lado, ela continua em sofrimento, agonia, e aí por fim a gente tem dois takes que eu acho também muito fundamentais, que é um take dela pegando o açúcar, e o açúcar sendo, ela colocando no café e o café tomando o açúcar, como de alguma maneira o açúcar representando essa alma branca e pura que foi contaminada, tá? E é por isso que ela está lavando a alma dela, e é por isso que ela vai na noitada, volta para casa, e é por isso que ela tem o salto alto com a imagem de Cristo, né? É sempre esse drama entre a pureza e a sujeira do mundo e a pureza da alma. Então a alma dela ali representando o açúcar sendo contaminada pelo próprio mundo. E depois a gente tem uma última imagem também muito marcante, que é a cama. Quando a câmera mostra a cama, uma pomba sobe, já não está mais a Rosalía, como se ela tivesse virado uma pomba e a pomba subiu, né? A pomba, ela é um símbolo do Espírito Santo. Se você for em qualquer igreja, você vê uma pomba branca, né? Antes da ONU fazer uma propaganda da pomba branca ser o símbolo da paz, muito antes disso, milênios antes disso, a pomba branca é o símbolo do Espírito Santo. Isso está em toda a história da igreja. Então ela de alguma maneira ela vira espírito, né? A Rosalía vira espírito e ela sobe, só que é interessante, se vocês olharem, essa pomba, ela não é uma pomba branca, ela é uma pomba metade. Ela é metade branca, mas ela é metade escura, assim como aquele café ali que foi sendo contaminado. A Rosalía, ela vai virar espírito, ela é espiritual, ela é uma pessoa espiritual, ela tem fé, mas ela já foi pelo menos metade contaminada por todos esses aspectos do mundo, essa sujeira do mundo. E o clipe de fato é sobre isso, é sobre esse drama dela, esse drama humano entre a busca de uma espiritualidade, de uma pureza espiritual e o mundo que está aí, né? A boate, o trabalho, a música, a noitada, né? As casas noturnas, que é o nome da faixa e é o lugar onde ela talvez mais frequente, um artista vive em casas noturnas, trabalhando, né? Então
o clipe de fato traduz muito bem esse drama. Para mim esse é um clipe muito rico, muito simbólico. Claro que tem uma coisa ou outra que poderia melhorar. Acho que tem muitas camadas aqui, inclusive, que talvez nem eu consegui perceber. Com certeza você que está vendo esse vídeo pode perceber, e se você percebeu, me fala nos comentários, que é sempre bom aprender com vocês. Mas essa é a minha percepção, essa é a minha análise simbólica desse álbum, dessa música, Birkin, da Rosalía, que está no álbum Lux, que é um álbum que merecia também uma análise inteira sobre ele, porque se a gente for letra a letra, olha que aqui nesse clipe eu nem entrei na dimensão da letra que está sendo cantada, tá? Que também daria uma outra camada de simbolismo, que ia nos ajudar bastante, mas aí, pô, ficaria 1 hora de vídeo, eu não tenho estrutura e nem tempo para isso, por enquanto, tá? Se vocês falarem bastante aqui, isso aqui cada vez dá mais certo, eu vou ter esse tempo e essa estrutura, tá bom, rapaziada? Se vocês curtiram, tamo junto. Se não curtiram, tamo junto também. Até a próxima. Valeu!